Mas no momento sua, assim, de revolta, né? Naquele momento, o que passou na sua cabeça? Falar assim, ai, vou para o mundo, quero descer, tô indo embora, tchau. O que foi, assim, porque o seu humano falou muito mais alto, né, do que o seu espiritual, naquele momento do ápice da sua dor. Como que foi esse momento para você, assim, ai, não quero mais saber, porque eu plantei, não estou colhendo, e depois você voltar, não, Senhor, tô aqui, desculpa, perdão. Não, assim, naquele momento ali, eu só pensava, eu não pensava em nada, só pensava que eu tinha certeza que eu não voltaria. Eu não, assim, naquele momento eu falei assim, eu não vou voltar, então eu não pensava em nada mais. Você não consegue pensar, né, no momento da dor ali, no momento que você está vendo a morte de perto, né, não vinha nada assim nesse sentido, né, mas assim, depois também com o Covid, a mesma coisa, eu tive muito medo, né, do Covid. Foram 2 momentos que eu tive medo, assim, de morrer, né. Foi bem no ápice que estava matando muito. Foi. Então, e assim, pelos sintomas que eu tive também, né? Então, assim, era muita falta de ar, e eu voltava, não cheguei a ficar no hospital, mas assim, eu fui 4 vezes para o hospital, então, e assim, a sensação, sabe, era a mesma de quando eu quase morri. Foi um reviver? Foi praticamente isso. Não, eu não cheguei, assim, mas a diferença é porque eu não desisti, né? Mas eu só não tinha controle, não estava nas minhas mãos. Mas o pensamento vinha, assim, de que... Então, era assim, eram combates, né? Que eu tinha que viver aquilo dentro de mim, com a fé e com a humanidade, né? Para que eu não perdesse totalmente a minha fé ali, né? Com tudo isso, com toda essa bagagem de coisas que você passou, como que você consegue olhar? A partir daí, como é que você conseguiu olhar assim para a sua fé? Isso te fortaleceu? Isso você falou, não, agora é para eu testemunhar isso? Foi para um propósito mesmo que Deus me trouxe com todas essas dores, né? E eu me mantive firme aqui. Como que você consegue olhar para trás na sua história com tudo isso e ver hoje no que você se transformou? Depois que eu passei, né, eu acho que eu ainda fiquei quase 1 ano nesse processo aí de aceitação também, né, de aceitação, assim, ó, eu olhava para mim, porque eu tenho sequelas, cicatrizes, marcas, né, eu tenho sequela na minha saúde, de refluxo esofágico agudo, né, hoje, anemia, né, Não então, passou, né? Não passou. Então, assim, eu tenho isso hoje. Então, assim, querendo ou não, é uma luta. É uma luta. São combates que eu tenho dentro de mim, assim, lutas de poder olhar e falar assim que eu sei que são marcas da vitória. Eu sei que eu passei por tudo isso, né? Como o padre Erasmo falou para mim, assim, ó, hoje você tem o espinho na carne, né? Então, assim, eu lembro muito de Santa Teresa d'Ávila, Santa Rita, né, que eu muito devota também. Mas, assim, não é fácil para nós humanos, mulheres, sabe? Você se olhar, assim, conseguir, assim, eu falo assim, eu não sou 100%, ninguém consegue ser 100% espiritual. Então, assim, eu tenho os meus combates, as minhas lutas, eu tenho os meus momentos, assim, como é que eu falo, gente? De olhar e assim, não é revolta, mas assim, de você olhar e não é questionar também, mas de você falar assim, nossa, sabe? É meu corpo, assim. Inconformismo, às vezes, né? Assim, você tem isso, e é natural, só que você não para nisso. Uhum. Então, assim, eu sei que vai chegar um momento que eu vou superar isso de uma forma, assim, total. Eu tenho certeza disso. Então, mas processo, hoje, né? porque hoje, assim, o fato de eu ainda ter as sequelas, o fato de ainda ter as marcas, né? De ter as limitações. Muito recente e viva, né? Tanto é que quando, assim, eu entrei como processo, né? Demorou também, assim, eu
parar e falar assim, não, eu vou entrar com esse processo contra o médico. Foi preciso, assim, oração, pessoas de oração para falar assim, Carla. E também, assim, situações de outras pessoas Você também. disse que ele já tinha, né, vários Então assim, casos. Foi aparecendo, né, outros casos, 9 casos, né, dele que com a mesma situação, não com a proporção que foi o meu. Então, assim, quando aconteceu isso, não vou falar porque fica, né, detalhe, demora demais. Mas quando foi confirmado isso, né, foi até através da Mainara e a massoterapeuta dela, que também a paciente dela foi paciente dele também, né, na mesma situação. Então, assim, foi quando foi confirmado para mim, né, em Deus, depois de um pedido, uma romaria que eu fiz a pé para Trindade, né, mesmo na situação que eu estava, que eu venci, consegui tudo. Então, eu falei assim, eu chorei muito quando veio essa confirmação. E aí, ali veio mais 9 casos, né. Então, eu falei assim, tá bom, entendi. Então, isso aí falar, Carla, Deus é justo, sim, né? Existe um propósito de você ter passado por tudo isso? Existe, mas assim, alguém precisa também alertar ele, precisa também desse... frear ele, né? Sabe, de alguma forma. Chamar para responsabilidade, isso, né? Porque o médico, ele não lida só com pessoas, ele lida com vidas. Sim. Algo que poderia ter te levado a óbito. Isso. Eu sei que não foi intenção proposital, né, dele. Tanto é que, assim, na semana que aconteceu tudo isso, depois no sábado ele me ligou e aí ele falou assim, Carla, 99% que você tá passando, mas 1% eu tô, porque assim, eu tô me sentindo um fracassado. Porque eu poderia ter te dado atenção nessa semana e eu não dei a atenção que eu deveria ter dado. E assim, e eu ainda falei para ele, falei assim, doutor, o senhor falou que eu ia usar 2 curativos Vavá, que eu usei 1. Porque até a enfermeira falou, se eu tivesse usado 2, se em 7 dias subiu 2 centímetros praticamente, imagina se eu tivesse usado mais 1, né? E aí ele falou assim, Carla, eu sei, né, assim, eu tô no chão, né? E assim, ele reconheceu ali naquele momento, né? Então, assim, aí foi assim, eu vi que Deus, ele permite, mas ele também, assim, permite que eu falo assim, né, da questão de você entrar com o processo, tudo. Então, se eu não me sentir culpada em relação a isso, sabe? Porque foi tudo, assim, uma conexão mesmo, assim, de Deus, de oração, né, do que veio dos sinais que mostram, não, esse é o caminho mesmo, né? E aí, tá, eu tenho todas essas sequelas hoje. Então, assim, é uma luta. No dia que eu sempre que eu converso com a advogada, que quando eu li a petição, né, toda ali, e que eu falava para ela, eu chorava muito, eu revivia como se tivesse acontecendo. Eu até comentei com o Eduardo, assim, que eu nunca imaginei, eu já passou pela minha cabeça num tempo atrás que, assim, como que é trauma, sabe? Porque eu falo, não, mas às vezes parece que é exagero e tal. Mas hoje eu sei que existe um trauma dentro de mim em relação a isso, né? Porque eu ainda me emociono muito mesmo quando eu entro a fundo no processo de relembrar, né? Então, assim, não quero que refazer, sabe? Não quero nenhum corte, nem nada. Hoje eu não posso ter filhos mais, porque ainda existe um processo de desinflamação por dentro, né? De dentro para fora, de maturação. A médica fala que é um processo de ginecologista. Ela é cirurgiã também, o marido dela, então, assim, um processo de maturação do tecido. Então, não tem elasticidade. Então, assim, eu não posso tomar medicação nenhuma, assim, porque pode dar trombose, né? Não tem espaço para a criança crescer, né, e tudo. Então, ela pode ter aborto, então eu também posso, né, ter um problema maior, desenvolver uma situação Essa questão em si, ela é reversível? Eu acredito que sim. Só que assim, né, já tem 2 anos e meio, né? Período, né? Mas eu creio que sim. Eu creio que, igual assim, o meu estômago, ele suspendeu, né? E aí ela fala assim que a partir do momento que desinflamar, né, tudo, aí o estômago desce novamente. Por isso que tem o refluxo, né? Porque ele comprimiu e suspendeu, né? Então, assim, tem toda essa, né?
Mas aí eu vou tratando. Então, assim, mas existe, não tem como, assim, o fato de eu estar passando pelo processo, né, ainda de dor, de limitação e tudo. Eu até falei assim, ó, eu não vou mais falar que eu tenho limitação. Porque quando você fala que você tem limitação, aí você fica procrastinando muita coisa, né? Então, assim, aí eu falei assim, eu não vou mais falar isso, né? Eu vou... igual assim, uma das coisas que mais me mostra isso, né, que eu não tenho limitação, que eu não vou falar que tem limitação, é a minha superação quando eu vou a pé para Trindade. É verdade. Mesmo quando chega assim no momento que eu sinto muita dor, mas eu não paro, eu não vou voltar, né, vou continuar até... E é uma vitória. A dor física, então, ela ainda existe. Existe. Igual assim, eu tô aqui com vocês, eu tô sentindo uma dor, só que eu já habituei com essa dor. Já essa adaptou, dor que é suportável e tudo, já Uhum. habituei. Quando eu me esforço demais, né, aí ela incha, tem todo um processo aí, que aí eu tenho que tomar uma medicação mais forte, aí às vezes eu fico até 2 dias, assim, mais paralisada, né? Não é paralisar de se prostrar. Te limita mais. Me limita mais. Minha mãe mandou uma mensagem que falou: meu Deus, essa mulher tem que dar testemunho de fé no mundo inteiro. Que força que ela tem. Deus continue abençoando muito. Amém. É isso, né? Talvez essa seja uma das suas missões, né? Dar Ana, testemunho no mundo inteiro. E assim, isso é tão, tão forte, sabe? Que eu tive essa consciência também, porque eu lembro que no mês de maio, na primeira 40 horas que teve, né, dos Guardiões, eu lembro que 2 mulheres, elas chegaram em mim. Na verdade, teve um outro momento de uma outra mulher também, que chegou em mim e falou assim, Carla, para de falar. E não eram amigas, assim, nem... Para de falar da sua dor, para de falar do que você viveu, para de falar, né, assim, já tá ficando chato e tal. Aí eu falei só, mas o que você sabe de mim, né? A gente conversa, nós somos amigas, assim, você não sabe nada. E aí eu parei, não falei nada, né? Baixei ele, mas aquilo ali me doeu muito, sabe? Porque, assim, pessoas que não estão próximas, não vivem comigo, não foram me visitar, né? Nem uma ligação, nem nada. Pessoas de frente, né? E assim, achar que tem autoridade para poder falar alguma coisa nesse sentido, né? Não, e aí eu nunca esqueço, assim, que de uma vez que eu, né, também do Padre Erasmo, né, Padre Luiz e tudo, eles lá atrás ainda, quando eu me separei, e aí eles falaram assim que o meu testemunho, né, que Deus estava me preparando para poder dar o meu testemunho, que o testemunho que salva, que vai salvar muitas vidas, muitas mulheres que passam pela mesma situação, que passaram, que estão passando, né? Então, a partir desse dia, foi até diante de uma pergunta que você fez, né, assim, que como que eu trouxe isso hoje, né, para mim, diante de tudo que eu passei, que eu vou testemunhar sim, aonde eu estiver eu vou falar do que eu passei, não com dor mais, por isso que assim, eu busco não chorar, né, quando a lágrima vem, ela vem, não é por mim, mas é pelo Espírito Santo mesmo, né. É porque não é como uma coitadice, né, você não tá usando isso assim, para falar assim, eu sou vítima, nossa, sou uma coitada, não é. É para transformação mesmo, para que as pessoas olhem e falem assim, gente, essa mulher passou por tudo isso e ela ainda tem essa fé em Deus, hoje ela ainda usa ela isso teve para... todos os motivos para falar assim, eu plantei e continuo... foi o que você falou. E continuo recebendo só isso, assim, que é a dor física, né? Só que eu acho que é a pior. Mas então esse é um testemunho mesmo que as pessoas poderem se olhar. É o que a gente tenta trazer aqui no programa, justamente isso, para que sirva de inspiração para as pessoas olhar e falar assim, minha dor não é nada. O que eu tô passando, isso aqui não é nada, peraí. Né? Ela superou tudo isso e levar para as pessoas que é possível, isso. sim, poder passar também, seja por uma situação no casamento, uma situação, né, de doença, né? Eu tenho, assim, 2 pessoas que me inspiraram muito, né? Antes do meu processo cirúrgico, uns 2 meses antes, foi uma amiga que teve um câncer, amiga de infância mesmo, vizinha, da minha idade, que teve câncer nos rins, também foi separada, foi maltratada pelo esposo também, e aí ela separou e tudo, e depois veio o câncer, né? E aí eu lembro dela ter passado por essa dor, por esse momento do câncer, com muita força, com muita fé, né? E um outro rapaz que eu conheci também quando eu servia nos hospitais,
nos Doutores do Amor Maior, que ele estava em estado paliativo, ele era evangélico. E assim, a gente acabou ajudando ele, levou ele pro Araújo Jorge, né? E eu mantive muito contato com ele, eu tenho os áudios dele até hoje, dele passar pela dor, de estado paliativo em vários órgãos do corpo, assim, mas durante um ano, ele, assim, com aquela força, sabe, total, assim, física mesmo, que eu acredito, sim, que ele acreditou na cura, né? Mas ele, assim, ele tinha uma fé inabalável, sabe? Ele falava assim, ó, mesmo passando pela dor, pelo sofrimento, eu sei que Deus, existe um propósito maior, e sim, se ele quiser me levar, eu tô pronto. E ele, no áudio dele, falou assim, ó, eu quero que você mostre esse áudio, né, para todas as pessoas que estiverem passando por alguma situação assim. E, na verdade, o áudio dele serviu, foi para mim. Porque, assim, e eu lembro que eu falava assim, ó, nossa, deve ser tão bonito passar por essa dor física, assim, pela enfermidade e não perder a fé, sabe? E aí, na sexta-feira, antes da minha cirurgia, eu fiz uma pregação na formação do Anjos das Ruas, né? E eu falei sobre Santa Teresa d'Ávila, que também passou por esse processo de morte. Ela realmente passou pelo processo de morte 3 vezes. Não perdeu a fé, né? Teve o físico dela, a carne dela também afetada. Santa Rita de Cássia também, mas Santa Teresa d'Ávila e esses dois amigos meus foi o que, assim, me veio como inspiração para essa formação, né? E aí, quando foi na segunda-feira, foi a minha cirurgia. E aí, eu lembro que 2 amigos, que é o padre Ronaldo Rangel, ele foi lá em casa me visitar, e junto com uma amiga dele, acho que ela é religiosa, Luciane. E aí eu peguei e comentei com eles naquele momento. Eu falei assim, talvez no inconsciente, eu falei assim, nossa, deve ser tão bonito passar por isso. Você chamou para você. Aí eu falei para eles assim, será que eu pedi para Deus para poder passar por essa experiência? Aí eles olharam um para o outro assim e falaram assim, você tem dúvida disso? Eu falei assim, hoje não. Então, assim, e por isso que aquilo ali... Forte. É muito. E por isso que aquilo ali me fortaleceu, sabe? Por isso que aquilo ali me fortaleceu de falar assim, existe um propósito. Existe um propósito de eu estar passando por isso. E eu tenho certeza disso. E assim, aonde eu for, né? Na primeira vez que eu testemunhei numa pregação que eu fiz, numa igreja, uma igrejinha mais afastada, 2 mulheres depois, no final, chegaram em mim e falaram assim, Carla, o seu testemunho de você ter falado da sua dor, que você passou nesse processo cirúrgico, eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso com meu esposo, e a outra, eu passei por isso no meu processo de câncer no útero. Então foi onde, né? Entendeu? Foi onde veio a confirmação mesmo. Falei assim, é isso, é sobre isso, não é calar. O testemunho é para ser testemunhado, para salvar e ajudar muitas pessoas a se levantarem da dor que elas estão vivendo, né? E assim, é você... Sabe, a Vanessa, a Ana também, todos nós temos um testemunho. Sim.